Galera, o quinto episódio da série Loki saiu e ele assim está lotado de referências, muita coisa. Eu acho que eu nunca vi tanta referência em uma mesma produção como eu vi aqui nesse episódio do Loki. Foi simplesmente incrível, tem muita coisa pra gente falar. Doutor Destino, Kang, teorias da conspiração, simplesmente uma coisa de louco. Fica aqui comigo que eu vou te contar todas as referências que esse episódio de Loki trouxe pra gente. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e como eu disse, esse episódio aqui tem muita coisa pra gente comentar. Tem referências insanas, absurdas, teorias malucas que a gente vai destrinchar e tentar explicar aqui pra vocês. Mas também a gente tem muita teoria que foi muito bem sacada pela Marvel, inclusive ao próprio universo dos quadrinhos e ao próprio UCM. Então fica aqui comigo porque, galera, tem muita coisa boa pra gente conversar. Foi realmente uma enxurrada de referências nesse episódio. Inclusive, galera, eu peguei aqui uma referência ao Kang que eu não vi ninguém mais falando aqui nessa internet e nenhum outro canal, pelo menos não até agora, enquanto esse vídeo está sendo gravado. Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho o que é essa referência e não é a Torre Kang que eu tô falando não, é outra coisa muito incrível e que faz todo sentido na minha opinião. Agora, se você quiser ver a minha análise completa do episódio 5 e não só sobre as referências, o link tá aí na descrição, confere e comenta lá também o que você achou sobre esse episódio. Começando então com o próprio nome desse episódio, que é o Journey into Mystery, ou Jornada ao Mistério em português, que é uma referência aos quadrinhos em que o Thor e o Loki apareceram. Os quadrinhos da Marvel, durante várias épocas, aí, principalmente no início, eles não tinham o nome dos seus personagens, né, inicialmente. Eles tinham esses outros nomes, como Journey into Mystery e Amazing Tales, por exemplo. Então foi muito legal eles trazerem essa referência aí no nome de um episódio do Loki, fazendo uma menção aos títulos originais das revistas em que o Loki aparecia também. Desde a cena pós-créditos do episódio 4, a gente teve ali aquela Torre Kang, que é sim uma menção ao Kang, o Conquistador. Isso não significa que ele vai aparecer, continuo achando que ele não vai aparecer nessa série. Porém, é uma menção ao personagem Sr. Griffin, que nos quadrinhos compra a Torre dos Vingadores e ele depois se revela como sendo o Nathaniel Richards. E eu já falei aqui em outros vídeos do canal que o Kang, o Conquistador, tem várias versões durante o tempo, durante a história. Ele é o cara que viaja pelo tempo, então ele tem várias versões e ele comete altas atrocidades e uma delas é ali enganar todo mundo, mas essa torre aí no episódio é uma referência a essa versão, a essa fase do Kang nos quadrinhos, que é o Mr. Griffin e depois se revela como Nathaniel Richards. Uma das muitas variantes que aparecem nesse episódio é o Loki que está tentando tomar conta ali do limbo, do vazio desse local onde as variantes são enviadas, e a Marvel teve uma sacada genial ao transformar essa variante, na verdade, no Loki presidente. Afinal, ele quer ser o presidente daquele local, ele quer governar, então eles já aproveitaram aí a situação para fazer uma menção aos quadrinhos quando o Loki se candidata a presidente dos Estados Unidos. E falando de variantes, a gente tem essa menção incrível ao Throg, o Thor sapo, bem ao lado do seu martelo Mjolnir, tentando pegar ele, mas ele não consegue porque ele está preso dentro de uma latinha. E nessa latinha tem o número T365, que faz parte de uma série de quadrinhos quando o Throg apareceu pelas primeiras vezes. Aqui no UCM, pelo menos por enquanto, o Thor sapo não passa de uma variante, assim como o Loki jacaré. Mas ele tá lá sim e achei bem bacana essa referência aos quadrinhos. E fazendo referência aos próprios filmes da Marvel, a gente vê ali a nave do Ronan, o Acusador, coberta pelas areias do deserto desse local, assim como um porta-aviões da SHIELD, que também a gente viu lá em Vingadores 1, e em Capitão América, o Soldado Invernal, e em Vingadores Era de Ultron e Agentes da SHIELD. Eu tenho que mencionar essa série, eu sei que ela não faz parte mais do canon, mas eu gosto muito, sou fã de Agentes da SHIELD e o Helicarrier, o porta-aviões, apareceu lá também. Além disso, a gente também teve uma referência à máscara do Jaqueta Amarela,
o vilão do Homem-Formiga e pode ter sim uma relação ali com a questão do reino quântico e a viagem no tempo. Temos também uma estátua do Tribunal Vivo, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Tribunal Vivo, e é claro que aqui é só uma estátua deles, não é o próprio personagem que está petrificado e colocado ali. Se bem que se tratando de variantes, tudo pode acontecer, mas eu acho que foi só uma menção e não acho que eles reduziriam esse personagem a simples variante, mas a referência é muito boa, achei que ficou super legal. E ainda dentro aqui das referências à Marvel, a gente teve uma que eu não vi ninguém sacando, que foi o que eu disse lá no começo, que é uma esfinge que tem a cara do Jonathan Majors. Tá bom, eu sei que tem gente que pode me xingar, falar que eu tô viajando, mas presta atenção. Eu já comentei aqui no canal, no meu vídeo falando sobre quem está por trás da TVA, do porquê que eu acho que não é o Kang, explicando a origem dele dos quadrinhos. E se você for ver lá, quando o Kang viaja no tempo, lá nos quadrinhos, né, quando ele encontra o Quarteto Fantástico e enfrenta eles, ele está na sua forma, na sua versão de Ramatut, um faraó do Egito. E nesse arco, né, nessa storyline do Kang, ele viaja no tempo com uma nave em forma de esfinge. Inclusive, depois da batalha do Quarteto Fantástico, ele vai embora e deixa a esfinge para trás para justamente fazer a cabeça dos seres humanos. Confere lá, tá tudo lá. Material dos quadrinhos, anos 60. Então, se tratando de uma série que tem Ravonna Renslayer, Viagem no Tempo, uma outra referência ao Kang, que é a Torre, eu não acho que essa esfinge está lá de acidente. E eu acho que, se você reparar na fisionomia, lembra bastante o Jonathan Majors, que vai interpretar o Kang nos cinemas. Não acho que foi acidente, pode ser que se confirme daqui um tempo, ou pode ser que eu esteja louco, mas não acho. Não acho que tem coincidências com a Marvel, hein? E já que tem um rio, uma enxurrada de referências nesse episódio, por que não fazer uma menção a essa pirâmide do Kang lá dos quadrinhos? Não que eles vão explorar o Ramatut depois, eu acho que isso não vai entrar no CM, mas já deixaram ali como uma pontinha, assim como outras coisas que eles não querem explorar muito a fundo, eles colocam como um easter egg. Mas eu quero saber a sua opinião. Acha que esse esfinge faz uma referência? Na minha opinião faz todo sentido, hein? Mas quero saber o que você acha, escreve aí nos comentários. A gente também vê um helicóptero amarelo com o nome do Thanos, fazendo uma referência ao helicóptero do Thanos nos quadrinhos, o Thanoscóptero, por assim dizer. É uma cena realmente bizarra, super insana nos quadrinhos, assim como a gente tem vários momentos dos quadrinhos que são bem loucos, que não funcionam em tela, obviamente, mas que funcionam aqui como uma grande piada e se encaixa super bem. E para encerrar aqui as referências da Marvel, a gente tem teorias falando que aquele castelo que a Sylvie e o Loki veem no final do episódio é o castelo do Doutor Destino e é ele que vai aparecer, um castelo da Latvéria. Será mesmo? Galera, na minha opinião, isso não faz sentido nenhum. Eles não vão colocar um personagem tão importante quanto o Doutor Destino em um episódio assim jogado, sem fazer sentido nenhum. Lá na minha análise completa, que está aí na descrição, você pode conferir, eu aposto que quem está por trás, quem está nesse castelo, é uma variante do Loki, o Rei Loki, que governa Asgard e também a TVA. Não faz sentido ter Doutor Destino aqui pra mim, beleza? E se a gente prestar atenção no que a Marvel já vem fazendo com as outras séries, tudo se conecta com personagens que já foram apresentados. Aconteceu isso com a Agatha Harkness, né, que se passou por Agnes, e também com a Sharon Carter, que era na verdade a mercadora do poder, o Power Broker, e não um personagem externo sendo apresentado no último episódio da série. E agora, saindo da Marvel, a gente tem algumas outras referências muito legais nesse episódio também, começando com o coelho Oswald, The Lucky Rabbit, que é uma criação bem antiga do Walt Disney, e eles quiseram fazer uma menção a ele ali, colocando uma placa bem sucinta. Você tem que ter ali, ó, olhos de lince para conseguir perceber, mas também está ali e entra aqui na nossa lista de referências desse episódio. Assim como a bomba atômica que aparece perto dos Lokis quando eles estão caminhando, fugindo do Alioth. Muito provavelmente essa bomba atômica não é qualquer bomba atômica, mas uma referência ao filme Doctor Strangelove, ou Doutor Fantástico em português, de 1964, quando um soldado simplesmente pula do avião em cima dessa bomba atômica. É um clássico do cinema, de drama / comédia, e eles então quiseram aqui fazer uma brincadeira com essa bomba e achei super válido. Afinal, o que mais tem nesse vazio, nesse local, são coisas que não deveriam existir. E como já tinha sido mostrado anteriormente em trailers, a gente vê o USS Eldridge, o navio que faz parte daquela teoria da conspiração de um tal chamado Experimento Filadélfia, esse navio da Marinha Americana que sumiu, desapareceu e é um mistério, assim como o D.B. Cooper, o cara que
sequestrou o avião e pediu um resgate. Então aqui a Marvel mais uma vez reconstruiu a história, explicando que na verdade era a interferência dos seus seres da ficção. Então aqui o navio sumiu porque a TVA podou ele porque ele não fazia parte da linha do tempo sagrada e foi mandado lá pro limbo. E por último, mas não menos importante, a gente tem o videogame Polybius, que também faz parte de uma teoria da conspiração, um videogame muito misterioso que as pessoas achavam que era, na verdade, um arcade usado pelo governo americano para controlar mentes. Ele também tá ali dentro e aparece rapidinho atrás do Loki, na hora em que os Lokis estão um traindo ao outro. Loki sendo Loki, né? E essas foram todas as referências e easter eggs que eu notei no episódio 5 de Loki, mas eu quero saber a sua opinião. Você tinha notado tudo isso que eu falei? O mais inusitado que eu considero aqui é a esfinge do Kang o Conquistador. Você tinha observado? Comenta aí, e se por algum acaso teve uma que eu não percebi, escreve aí também, quero saber a sua opinião e quero ver se você tem esses olhos de lince aí, hein? Se você curtiu, não esqueça de deixar o like para ajudar aqui o canal, e se você ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd e curte conteúdo sobre quadrinhos, filmes, séries, livros, jogos, eu tenho certeza que você vai curtir o nosso canal, então se inscreve aí porque a gente tem muito conteúdo e pra mim vai ser um prazer ter você aqui com a gente conversando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.